Oi, turma. O meu grupo é composto, então, por mim, Victória, a Andressa e a Eduarda, e o nosso relato de caso sobre os aspectos clínicos e abordagem terapêutica da sarna notoédrica em felídeos domésticos. O artigo, ele aborda a sarna notoédrica em felinos, que é causada pelo ácaro Notoedes cat, que é frequentemente observado em filhotes. Ele descreve o caso clínico de um felino jovem afetado pela doença, que foi tratado com sucesso. O paciente, então, que foi usado para esse artigo, ele era um macho de aproximadamente 3 meses, 820 gramas, que apresentava um histórico de prurido e lesões de ponta de orelha, além de perda de peso progressivo. Ele não tinha histórico de imunização e vermifugação, uma vez que ele havia sido adotado há apenas 10 dias, e durante esse período não foi feito nenhum tratamento para os sinais descritos acima. O exame clínico, então, constatou uma apatia, lesão traumática em cauda e região de prepúcio, distensão abdominal, tempo de preenchimento capilar maior que 2 segundos, e os parâmetros basais, como score corporal, frequência cardíaca e respiratória, eles estavam dentro do normal, estavam inalterados. Apresentou também uma alopécia e lesões crostosas nas orelhas direita e esquerda, além de uma dermatite seca e úmida em membros pélvicos e face. Para coleta e diagnóstico, então, foi realizado o tricograma de áreas alopécicas, um raspado superficial e profundo, além do teste de fita de acetato. Esse material obtido foi encaminhado para análise no laboratório de doenças parasitárias dos animais, onde foi confirmada a presença de ácaros microscópios que eram compatíveis com o Notoedris cat. Então, afinal, o que é a sarna notoédrica? A sarna notoédrica também é conhecida como a escabiose felina, que é altamente contagiosa essa doença entre os gatos e também pode corresponder a uma zoonose, ou seja, do animal passar para o ser humano. É um ácaro da espécie Notoedris cat, da família Sarcoptidae, e acomete especialmente os felinos filhotes, como o nosso relato de caso, e causa um prurido intenso, e esse prurido desencadeia outras lesões cutâneas, como pápulas, lesões de aspecto crostoso, principalmente nas margens das orelhas e na face, eritema, hiperkeratose, áreas de alopécia também. A seguir, a gente vai trazer as questões das medicações no nosso relato de caso. Bom, agora a gente vai falar um pouco das medicações que foram utilizadas nesse paciente, que houve uma melhora significativa no quadro. Foi utilizado a ivermectina 1% na quantidade de 0,2 microgramas por quilo na forma subcutânea, a repetição única após 15 dias. Então, quando ele chegou, ele tomou uma dose de ivermectina e após 15 dias foi repetida essa dose. A ivermectina é um semissintético do grupo das avermectinas e milbenicinas. As avermectinas e milbenicinas, elas são derivados dos macrocíclicos da lactona. O que seriam os macrocíclicos da lactona? É uma forma química de derivados de cultura de actinomicetos, que são bactérias gram-positivas que produzem esse composto químico. A ivermectina ela tem ação inibitória no sistema nervoso central dos parasitos. Então, nos artrópodes, que é o caso do nosso caso, que é os ácaros, a inibição ocorre nas células nervosas e musculares. Com isso, vai causar paralisia do parasito, levando à morte dele. Também ela tem uma baixa hidrossolubilidade, com isso ela é lipossolúvel, então, com isso prolonga o tempo de permanência do medicamento no corpo do animal. Ele é dose dependente, então quanto maior for a dose, maior vai ser a concentração plasmática e com isso melhor vai ser o efeito. Então não precisa se administrar várias vezes ao dia, uma dose já em uma quantidade suficiente já será o bastante. A excreção é principalmente pelas fezes, cerca de 98%, mas também uma pequena parcela é pela urina e o leite. Também foi utilizado banhos terapêuticos com 2 medicações. Uma delas é o monossulfireto de tetraetiltiuran, que foram banhos a cada 2 dias,
que estava associado com clorexidine 2% e miconazol 2,5%, que é o que a gente vai ver a seguir. Mas o monossupereto de tetraetiluran é um sarnicida e fungicida. Ele é um sabonete que é utilizado durante o banho, mas que não pega apenas sarnas notoédrica. Pode pegar sarnas sarcóptica, quinemidocóptica, corióptica e otodécica. Então, junto com esse sabonete, foi usado clorexidine 2% e miconazol. Banhos também a cada 2 dias. Esse foi o shampoo utilizado, a forma comercial. Nele tem clorexidine, que é um antisséptico, antifúngico e antibacteriano. O antibacteriano é de ação na membrana celular das bactérias. Então, como isso ocorre? Ele vai se ligar à membrana celular, causando uma desorganização da membrana. Com isso, vai levar à morte da bactéria. Ele tem ação em bactérias gram-positivas e negativas. E como ele é antifúngico, ele também pega leveduras e fungos. Nesse shampoo também tem miconazol, que é um antifúngico da classe dos imidazóis. Ele é de amplo espectro, com atividade antifúngica e antibacteriana, mas o miconazol ele atua apenas em bactérias gram-positivas. E é importante frisar também que o miconazol ele é utilizado principalmente de forma tópica, de forma sistêmica, ele não é muito utilizado e não tem uma boa eficiência. Com esse estudo, então, pode-se concluir que a utilização combinada de ectoparasiticidas, antifúngicos e antibacterianos resulta em um prognóstico favorável para essa condição dermatológica nos felinos. Na nossa análise crítica do artigo, a gente levou em considerações algumas análises que a gente achou pertinente, que é que durante a discussão do artigo foi mencionado que seria possível a utilização de fármacos como imidaclopridina, 10%, ou moxidectina, 1%, e que ambos eram com eficácia comprovada. Esses fármacos, eles são de utilização tópica, então seria de mais fácil administração e não seria de forma sistêmica para um animal tão pequeno. Porém, a veterinária em questão preferiu utilizar ivermectina 1%. Ela não relatou no caso o porquê dessa escolha, se tinha algum motivo que ela achava melhor, o porquê de não usar os outros, se os outros não poderiam para aquele animal. E também é importante ressaltar que a ivermectina 1%, segundo os livros que consultamos, eles trazem relatos apenas de animais de grande porte. Tem muitos poucos relatos em animais de pequeno porte e apenas em cães. Em gatos não tem relatos, então é um medicamento utilizado mais em grandes. E ela não explicou o motivo por escolha desse medicamento. Outras observações que a gente fez é que o texto não aborda o mecanismo de ação dos fármacos para o tratamento realizado, bem como o diagnóstico padrão ouro da escabiose felina é raspado de pele profundo, porque daí sim se pode visualizar no microscópio as escavações que o ácaro faz na pele e identificar os ácaros no microscópio. Porém, não foi repetido depois do tratamento e não demonstra, após os 30 dias da evolução do caso, se o animal, que é um filhote, teve aumento de peso, por exemplo, que seria importante no que tange aos aspectos de crescimento e desenvolvimento desse animal. Bom, essas foram as nossas considerações a respeito do nosso caso clínico. A seguir, a gente traz as nossas referências e a gente agradece a visualização do nosso seminário. Obrigada.